Tem uma reportagem hoje no jornal Folha de São Paulo que fala que o governo Lula descarta pressionar o regime chavista por novas eleições. A preocupação é com a estabilidade na Venezuela sob o comando da Delcy Rodrigues. A avaliação é que a presidente interina conseguiu reunir uma legitimidade interna junto ao chavismo e externa nas conversas com Donald Trump. Com isso, ela é vista como a melhor aposta para evitar um cenário de conflagração política e social que poderia ter efeitos negativos sobre o Brasil. Isso é um ponto interessante, Sakamoto. Você mesmo aqui falava sobre a importância das eleições na Venezuela, já que estamos falando de recuperação da democracia venezuelana, né? Que há muito tempo não era respeitada pelo ditador Nicolás Maduro. O Brasil deveria se meter nessa história? O Brasil descarta pedir eleições, mas o Brasil deveria pedir eleições? O Brasil pediu eleições, isso é uma mudança do comportamento do governo brasileiro, porque o governo brasileiro, logo que aconteceu todo o rebosteio, desculpa usar essa palavra, mas é a melhor palavra para falar o que aconteceu em Caracas, ele pediu eleições, exigiu eleições livres, diretas, tudo, que é aquilo que não aconteceu, aquilo que não tinha acontecido na Venezuela com o Maduro. O Brasil nunca reconheceu a vitória de Maduro e de Delcy Rodrigues nas eleições venezuelanas. Nunca reconheceu. Reconheceu sim. Dá um Google, não reconheceu. Pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, você está enganado. Ele não reconheceu. Então, para o Brasil, a questão eleitoral era importante, porque significaria a legitimação de um novo governo. Para os Estados Unidos, isso não interessa agora. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um governo chavista na mão, comendo na mão, tá lá, sabe? Pet. Não, o governo chavista tá resistindo. Não, tá pet. Pet. Sabe pet? Então, pet. Então é o seguinte, se você tem um outro governo legitimamente eleito, esse governo pode, por exemplo, fazer o quê? Leilões do campo de petróleo. E ser livre para vender o petróleo para quem quiser, para o Brasil, para a China, para Cuba, para os Estados Unidos, para todo mundo. Não vender, E os Estados Unidos não quer isso, os Estados Unidos quer o campo de petróleo operando para ele. Então, o que acontece? Para que democracia, meus amigos? Democracia só vai atrapalhar, porque aí o negócio, quem vai decidir o destino dos recursos naturais venezuelanos são os próprios venezuelanos. Então, por causa disso, joga a eleição para diante, bora criar dependência. E o Trump mesmo falou, bora fazer a Venezuela comprar só nossos produtos, pagando com o petróleo deles. Vai espelhinho, volta petróleo, Vai miçanga, volta petróleo. E com isso, você vai criando na prática um protetorado. Agora, eleições do Brasil, o Brasil acabou vendo, Fabíola, que no final das contas vai dar um trabalhão bater de frente com o Trump por causa disso. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, agora todo mundo junto e misturado aqui no nosso All News, que vai até 13h. Tem muita gente participando pelo nosso chat no YouTube, falando... Eu acho engraçado, o pessoal chama o Lula de painho, às vezes, que a painho vai melar Trump, painho tem a proximidade com o Brasil. O Brasil tem muito dinheiro para receber da Venezuela, o Fufuca fala isso aqui, o Fufuca sempre participa conosco aqui. O Brasil ajudou muito Caracas, as pessoas ficam falando se o Brasil tem ou não que se meter nessa história da Venezuela. Isso é bom ou é ruim para o presidente Lula? Isso ajuda ou não ajuda? Bom, vai chegando por aqui ele, Walter Mairovich, que faz a nossa mente abrir para o direito internacional. E aí a gente fala sobre o direito dos líderes de outros países a se meter, Isso é uma questão diplomática, mas é também uma questão de direito internacional, deve ou não deve. Boa tarde, não. Bom dia, Sakamoto Mairovich. Sexta-feira já tô doidinha. Walter Mairovich na tela. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto. Olha, Fabíola, as nações precisam estar unidas. Veja, nós temos uma Organização das Nações Unidas. Antes dela, nós tínhamos uma sociedade que agregava estados nacionais, a Sociedade das Nações. Então, há sim necessidade, a lembrar que nas Nações Unidas nós temos até um Conselho de Segurança que tem
força para estabelecer até, atenção, até medidas de força, como avisos também fortes, como a gente já assistiu, por exemplo, quando Israel recebeu a determinação do Conselho de Segurança, lá atrás, para suspender, quando da guerra com o Líbano, para suspender os bombardeios. Então, há sim necessidade. As Nações Unidas possuem uma carta constitucional, é a Constituição das Nações Unidas, que dá garantia aos Estados nacionais, a soberania, por exemplo, a autodeterminação dos povos, até o próprio conceito de Estado soberano, que implica num território, que implica num governo independente, democrático. Então, sim, há necessidade, sim, de os Estados estarem unidos. O que não pode, evidentemente, acontecer é violar soberania, ou o que agora a gente está assistindo diariamente, o que? Uma tentativa, depois da invasão, depois da violação à soberania, a violação ao princípio da autodeterminação dos povos, o que a gente está vendo? Uma cautela do governo Donald Trump, no sentido de evitar repetir burradas passadas, desastres passados, como em 2003, a invasão do Iraque. Então eles estão pisando em ovos, mas, e esse é o ponto fundamental, que é o seguinte: o Trump está querendo tutelar a Venezuela. Então, ele quer controlar e não abre mão, principalmente a questão do petróleo, mas tem também a intromissão na questão política, porque ele sabe muito bem o problema de eleições com um tribunal, com uma Corte Suprema e o seu braço eleitoral totalmente comprometidos. Ali não tem isenção nenhuma. Tanto é que eles aprovaram por unanimidade o quê? Eles declararam legítima a eleição do Maduro, que foi fraudada. Então, existe todo esse problema, que o Trump, por isso, continua querendo tutelar. Então ele atua em duas áreas, na área política e na área econômica, evidentemente com interesse maior na área econômica, porque ele quer se apropriar, e essa é a palavra certa, do petróleo da Venezuela. Questão de direito internacional que o Sakamoto tocou e tocou muito bem. Com relação ao reconhecimento. Como é que a gente deve, à luz do direito internacional, enxergar o Brasil? Ele reconheceu o governo Maduro. Em primeiro lugar, o enviado do Lula voltou sem as atas, ficou aguardando as atas, o Celso Amorim. E as atas não vieram e o Brasil não reconheceu como legítima a eleição do Maduro. Então, até aquele ponto, o direito internacional tem essa luz, essa colocação de não reconhecimento. Mas as regras de direito internacional também são rebus sic stantibus, ou seja, elas sofrem alterações e adaptações. E o que se viu posteriormente, o governo brasileiro, por diplomata, ir à posse do Maduro. Isso significa que formalmente não reconheceu, mas de fato, à luz do direito internacional, reconheceu sim.